Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar comentando aqui com vocês, avaliando 4 pontos que me fazem acreditar sim que nós estamos vivendo numa ditadura. E ao contrário do que a esquerda pregava nas eleições de 2018, essa ditadura não foi imposta pelo presidente Bolsonaro, mas sim pelos governadores, prefeitos com a anuância do poder judiciário. E quais são esses 4 pontos que me levam a acreditar que nós estamos vivendo sim numa ditadura comunista? Primeiro ponto, te trancaram dentro de casa, te proibiram de sair para trabalhar, de circular na rua, tiraram o seu direito constitucional de poder ir e vir aonde você quiser. Segundo ponto, começaram a decidir quais alimentos você pode comprar, o que é ou não é essencial para sua vida no dia a dia. Terceiro ponto, algumas cidades aqui no Brasil já estão proibindo pessoas que não trabalham nos serviços chamados de essenciais de abastecerem os seus veículos. Ou seja, se você não for do serviço essencial, você não vai poder abastecer nem seu carro, nem sua moto. E o quarto ponto foi o mais recente, que já tem governador aqui no nosso país querendo confiscar os bens privados e particulares do cidadão, com a desculpa de que isso vai ajudar no enfrentamento da pandemia. E eu vou aqui aprofundar um pouco mais em cada um desses tópicos para vocês entenderem o meu ponto de vista. Bom, primeiro tópico, te trancaram dentro de casa. Logo que começou a pandemia lá em 2019, começaram aquela famosa hashtag lá que todo mundo conhece, aquela propaganda publicitária lá do Fique em Casa. Te mandaram ficar em casa. Só não avaliaram a questão de que pessoas que dependem do seu salário para sobreviver, para comer, para pagar suas contas, não podem ficar em casa. Eles fecharam as ruas, fecharam as cidades, fecharam empresas, fizeram com que milhares e milhares de pais e mães de famílias perdessem seus empregos, perdessem suas fontes de renda, sua fonte de sustento e obrigaram você a ficar em casa, às vezes passando fome, vendo os seus filhos passarem fome, vendo suas contas acumularem e você não ter como pagar, com a desculpa de que isso é para o seu bem, era para o bem da sua saúde, para o bem da saúde da sua família. Mas aí eu quero perguntar o seguinte, pessoal: como é que isso pode ser para o seu bem? Como pode ser para o bem da sua família, para o bem da sua saúde, te obrigar a ficar preso dentro de casa, muitas vezes passando fome? Passando fome, sim, porque a gente sabe que muitas pessoas nessa pandemia, ao contrário dos lacradores lá da Rede Globo, não tinham como se manter, não tinham como se sustentar, não tinham como manter suas despensas cheias. Aí você pode falar, Jason, mas no início o governo federal deu o auxílio emergencial lá de R$ 600. Bacana, aplaudi essa ação do governo federal. Só que, mesmo defendendo o governo federal, mesmo defendendo o Bolsonaro, e esse ponto eu não coloco a culpa nele, mas sim nos governadores e prefeitos que fecharam suas cidades, seus municípios e não ajudaram de maneira financeira a sua população, mas vamos destrinchar aqui. R$ 600, pessoal, você acredita mesmo que para um pai de família que tem seus filhos, que tem que pagar água, luz, fazer feira, gás, muitas vezes pagar aluguel, você acha que R$ 600 é suficiente para a pessoa se manter? Óbvio que não, né, pessoal? Eu falo isso por experiência própria. Eu pago aluguel e sei que R$ 600 não dá para uma pessoa manter uma família. Mas como eu disse, não culpo o Bolsonaro por isso, e sim os deputados e senadores que não quiseram cortar seus gordos salários para que o presidente pudesse aumentar o auxílio emergencial e dar um valor digno para que as famílias pudessem se manter. Apesar de que nunca fui a favor disso, pessoal. Nunca fui a favor de que se desse um auxílio para as famílias. Eu sou a favor de que deixe o trabalhador trabalhar, produzir e ganhar de forma digna o seu sustento e o sustento da sua família. Mas enfim, foi isso que eles fizeram. Te prenderam em casa, tiraram o seu livre direito constitucional de ir e vir, sem precisar ficar dando satisfação, sem precisar apresentar papéis que te autorizassem ou que comprovassem que o seu serviço ou a sua saída da rua era essencial, simplesmente te prenderam dentro de casa e caso você tivesse a ousadia de descumprir essa ordem, a ordem do lockdown, muitas pessoas acabaram sendo presas, espancadas no meio da rua, trabalhadores foram espancados, agredidos, presos,
tiveram suas mercadorias, seus produtos apreendidos por policiais, por funcionários do governo, funcionários de prefeitos, enfim, te prenderam mesmo, te obrigaram mesmo a ficar dentro de casa. Engraçado, quando eu fui parar para pensar, será onde que a gente também vê esse tipo de atitude, da pessoa ficar presa dentro de casa de forma obrigatória? Engraçado que eu só lembrei de países comunistas fazendo isso. Não me lembrei de nenhum país democrático que já tenha prendido sua população saudável toda de maneira obrigatória dentro de casa, com a desculpa esfarrapada de que é para o nosso bem. Mas enfim, como dizem os lacradores lá da Globo, que tem seus salários gordos e milionários todo mês pingando na conta, que sem suas despesas cheias, que não falta alimento e que na maior cara de pau mandava você ficar em casa, mas não dispensava a sua faxineira, a sua cozinheira, não deixava de comprar no iFood para que o entregador, o motoboy, saísse de sua residência e fosse lá entregar. Esses defendiam o fique em casa. Mas é óbvio, para eles tanto faz se você passa fome ou não. Eles não passam, para eles não faz falta trabalhar ou não. O deles é garantido. É fácil, né? Eles podem trabalhar home office, desculpa, eu tinha esquecido da palavra. Enfim, aí é fácil, né? Quando você tem seu salário gordo garantido, é fácil você mandar o trabalhador, aquele que precisa correr atrás do seu sustento, ficar em casa. Fica em casa, morra de fome. O importante é não morrer de Covid. Bem democrático isso. E se isso não é o início de uma democracia, de uma ditadura, não sei o que é uma ditadura. Segundo ponto, pessoal, que me chamou a atenção. Começar a decidir o que você pode comprar. Aí você vai me falar, mas Jason, só proibiram a bebida alcoólica. Não proibiram você de comprar alimento, de comer. Bom, foi o primeiro passo, né, pessoal? Começou a proibir as bebidas alcoólicas. Mas quem garante que essas restrições não vão aumentar? Inclusive, teve governadores, sim, que tentaram aumentar essa restrição das bebidas alcoólicas para outros produtos. Sem contar que vamos pegar aqui como exemplo a Venezuela. Começou proibindo algumas coisas, agora já estão marcando a população para que ela possa comprar no máximo uma vez a cada ida no supermercado. Daqui a pouco vão estar te proibindo realmente de comprar comida. E a população insiste em aceitar isso como se fosse realmente para o nosso bem. Como se os governadores e prefeitos estivessem super preocupados com a nossa saúde. Volto a repetir, forma estranha de se preocupar com a população, prendendo ela dentro de casa para que não morra de coronavírus, mas que possa vir a morrer de fome. Pode ser que seja para o nosso bem, mas eu duvido muito. E fico muito triste quando vejo boa parte da população brasileira aceitar essa mentira, essa manipulação de que essa pseudo preocupação com a nossa saúde está servindo apenas de desculpa para sim implantar uma ditadura, pessoal. Recapitulando os dois primeiros pontos, te proibiram de sair de casa, te obrigaram a ficar preso dentro de casa, começaram a decidir o que você pode ou não comprar. Terceiro ponto, já tem cidades que se você não é considerado, sua profissão não é considerada essencial, você nem sequer pode abastecer o seu carro ou a sua moto, você não pode abastecer o seu veículo. Você que é um trabalhador, um pagador de impostos, que suou para comprar o seu carro, a sua moto, suou para pagar as prestações, e aí você simplesmente não pode ir num posto abastecer porque você não é considerado essencial. Sua profissão não é considerada essencial. Super democrático também, né? Proibir você de abastecer o seu veículo que, por incrível que pareça, apesar de supostamente ser seu, você tem que pagar um imposto altíssimo para o governo em forma de IPVA, de licenciamento, de seguro obrigatório. Aliás, outro ponto, você é proibido de sair de casa para trabalhar, mas as blitz estão aí cheias nas ruas para pegar o seu veículo porque você, como não está trabalhando, não tem condição de pagar o seu IPVA nem o seu licenciamento. Ou seja, te proíbem de ganhar o dinheiro para você pagar, mas se você não paga, você tem o seu veículo apreendido pelo governo. Qual é a lógica disso? Não foi o próprio governo que proibiu você de trabalhar? Então, se ele te proibiu de trabalhar, qual o direito que ele tem de apreender o seu veículo por falta de pagamento? Ilógico e autoritário isso. Bom, quarto e último ponto que foi mais recente e também me deixou muito impressionado.
Recentemente, o governador de Sergipe, ele lançou um decreto, o decreto 4798, de 25 de 3 de 2021, que define o estado de calamidade pública no estado de Sergipe. Para você que não sabe, o governador de Sergipe é o senhor Belivaldo Chagas. E nesse decreto, pessoal, de forma bem resumida, ele autoriza o Estado a confiscar a sua propriedade privada e particular. Aquela propriedade que você lutou tanto para comprar e pagar, agora pode ser confiscada por governo simplesmente se ele entender que a sua propriedade, a sua residência, a sua empresa, o seu imóvel pode ser utilizado no combate ali à pandemia. Eu vou ler aqui um trecho do artigo do decreto, aliás, que eu achei interessante, que vai ressaltar bem essa ditadura que a gente está vivendo, e para você também ver que eu não estou inventando, que eu não estou tirando da minha cabeça. Eu não li o decreto inteiro, mas a parte que acho que é interessante aqui para o nosso vídeo é o artigo 3 do decreto, que fala o seguinte: o estado de calamidade pública autoriza a adoção de todas as medidas administrativas necessárias a imediatas respostas por parte do poder público à situação vigente, tais como, aí vem o inciso 1 do artigo 3, nos casos de efetiva demonstração de urgência, as aquisições de bens e serviços podem ser feitas com dispensa de procedimentos licitatórios, autorizando a assunção de despesas com flexibilidade às normas de empenho orçamentário. Ou seja, vão continuar comprando sem licitação, sem precisar prestar contas, sem precisar provar com que gastou e se realmente a dinheiro foi gasto no combate à pandemia. A gente sabe que os governadores estão adorando essa parte de poder comprar sem licitação. Mas enfim, o inciso mais interessante desse artigo é o inciso 2, que fala o seguinte: a requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular, desde que sejam restritas e efetivamente necessárias a minorar o grave e eminente perigo público, observadas as demais formalidades legais. Aí você vai me falar: Jason, mas aí no inciso tá falando que é temporário. Temporário. Aí deixa eu te perguntar aqui, pessoal. Vocês são realmente tão ingênuos a ponto de achar que se o governo confiscar um móvel ou um imóvel seu, ele realmente vai devolver no final da pandemia? Você realmente acredita que esse confisco vai ser temporário? Você alguma vez já viu o governo, seja municipal, estadual ou até mesmo federal, voltar atrás em alguma medida autoritária e antidemocrática? Eu particularmente nunca vi. E aí você vai falar: ah, mas é só no estado do Sergipe. Pessoal, a gente já viu esse filme desde o início aí da pandemia. Você acha mesmo que outros estados não vão copiar? Eu me lembro que quando começou o lockdown, basicamente foram poucos estados, se eu não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, que começaram a fechar tudo. Foram os primeiros a fechar tudo. E aí, o que aconteceu? Os outros governadores, feito cordeirinho, seguiram São Paulo e Rio de Janeiro e começaram a fechar. Vocês têm que entender, pessoal, que quando eles tomam essas ações, essas atitudes, isso não é isolado. Isso não é um lampejo que dá no cara ali, um lampejo autoritário e o cara resolve fazer. Não. Isso é articulado, pessoal. Isso é combinado. Vocês podem reparar que sempre quando um governador toma uma atitude, passa alguns dias, outros governadores vão lá e copiam. Quando um prefeito toma uma atitude autoritária, passa alguns dias ou uma semana, outros prefeitos vão e copiam. E eu sinceramente acredito que outros estados vão copiar sim essa questão desse decreto que autoriza o governo a temporariamente confiscar os seus bens. Temporariamente, volto a dizer. Duvido que se eles confiscarem algum estabelecimento seu, algum móvel, algum imóvel, algum carro, com a desculpa de que é para combater a pandemia, se eles vão te devolver depois que acabar. E outra coisa, pessoal, você tem sua casa, de repente tem um galpão ali, tem uma empresa, uma loja. No que confiscar o seu bem vai ajudar a combater a pandemia? Eu sinceramente eu não consigo entender isso. Aí você, por exemplo, luta a sua vida inteira, trabalha que nem um escravo para juntar um dinheiro,
comprar uma casa, comprar um imóvel, montar uma empresa, aí do nada, do dia para a noite, o governo vem, toma, confisca, com a desculpa de que é para combater a pandemia? Como isso vai combater a pandemia? Por exemplo, se você tem uma casa ou uma empresa pequena, eles vão fazer o quê? Vão montar um hospital lá? Vão pegar o seu imóvel para montar um hospital? Um hospital de campanha? Cara, mas cadê os recursos que eles receberam do governo federal? Será que com tanto dinheiro que eles receberam do governo federal, eles não são capazes de construir mais hospitais de campanha? Porque, aliás, ano passado eles construíram bastante hospital de campanha e desmontaram todos sem usar. E agora eles querem me convencer de que eles não têm mais verba para montar, por exemplo, um hospital de campanha? Eles precisam confiscar imóveis particulares para usar no combate à pandemia? Eles não têm condição de comprar carros para fazer ambulância, precisa confiscar um carro particular seu para poder usar no combate à pandemia? Cara, se você não consegue entender que a gente está vivendo, a gente nem vai ver, a gente já está vivendo sim uma, uma, uma ditadura comunista, sinceramente, ou você está muito cego, ou está vivendo em Marte, vivendo no mundo da Lua, ou você é mau caráter e compactua com isso, ou então eu não sei o que falar de você, porque, ou então você não sabe o significado de uma ditadura, né? Se for esse o caso, eu te orientar aí no Google, no dicionário Aurélio, e ver o significado de ditadura. E parar de ficar aí engolindo a manipulação midiática de que quem quer instalar uma ditadura é Bolsonaro. Eu me lembro que, não sei se foi no final da semana passada, Bolsonaro falou de colocar o exército na rua para garantir o direito das pessoas trabalharem, e a mídia podre vendida caiu em cima matando, falando que o cara quer instalar uma ditadura no Brasil. Mas para onde? A gente já não está vivendo uma ditadura? Uma ditadura, como eu disse aqui, volto a frisar, imposta pelos governadores, prefeitos com a nuance do poder judiciário? Cara, será que já não basta vocês terem a Argentina e a Venezuela aqui pertinho, exemplos do que é uma ditadura? E vocês não conseguem entender que a gente está seguindo os mesmos passos da Venezuela e agora da Argentina? E vocês ainda continuam aí acreditando que isso é questão de saúde? Que isso é para o seu bem? Que um cidadão ser preso, ser agredido, ser espancado por estar sentado numa praça, por estar andando numa praia, por estar querendo trabalhar para buscar o seu sustento, que isso é pro seu bem? Cara, a coisa tá tão surreal, tão assim escancarada, que ontem a gente teve o caso daquele policial lá na Bahia que foi covardemente executado. Aí o que me deixa mais puto é que eu vi sites da mídia vendida, dessa mídia podre, colocar o caso como terrorismo, um terrorismo interno. Cara, chamaram o policial de terrorista. Para vocês verem o nível dessa mídia podre. O cara tava protestando porque ele não tava aguentando mais cumprir ordem constitucional de ter que prender e bater no trabalhador. O cara foi lá protestar de forma democrática, protestar, gritando que a polícia baiana estava envergonhando a farda e que ele não ia aceitar mais isso. Aí o cara vem, executado. Tem um vídeo aí rolando no Instagram, no YouTube, que mostra o cara sendo executado, e vem blogs sensacionalistas dessa mídia esquerdista podre colocar o caso como terrorismo caseiro. Terrorismo. Qual foi o ato de terrorismo que aquele cara fez? Por acaso ele matou alguém? Ele ameaçou explodir uma bomba? Não, o cara estava protestando. E aí, pior que tem gente que me acredita. Tem gente que vai lá no Instagram, no Twitter, e acredita que o cara era terrorista, que fala que realmente foi um terrorismo doméstico. Tão manipulado que as pessoas não conseguem enxergar a verdade que está estampada na cara. Pessoal, a gente já está vivendo uma ditadura, e volta a frisar, uma ditadura não colocada por Bolsonaro, como a esquerda tanto adorava dizer, mas uma ditadura colocada pela própria esquerda. Porque se você for parar para analisar, os prefeitos que estão mais severos nos seus lockdowns, na sua tirania contra o trabalhador, são prefeitos governadores de esquerda. Por exemplo, da Bahia, que é petista. Do Rio Grande do Sul, que é uma esquerdinha caviar, se diz centrão, mas a gente sabe que não é. Enfim,
A ditadura tá aí. Só quem realmente não quer enxergar ou é cego que não enxerga isso, pessoal. E ou a gente toma uma atitude agora e luta pela democracia, pela nossa liberdade, para de ficar feito cordeirinho, engolindo tudo que a mídia podre nos enfia a goela abaixo e ficar com a bunda sentada dentro de casa no sofá, aceitando que isso é para o nosso bem, ou a gente levanta essa bunda do sofá e vai lutar, ou infelizmente o nosso destino vai ser o mesmo destino da Venezuela, o mesmo destino da Argentina. Eles acreditaram nesse discurso lindo da esquerda de que é tudo para o nosso bem. A gente lembra lá quando o presidente da Argentina na eleição passada, e a Cristina Kirchner, que o presidente a gente sabe que é poste dela, chegaram lá com esse discurso da esquerda. Ah, a gente quer o bem social, a gente quer o bem coletivo, a gente luta pelo pobre, a gente luta pela paz, pelo amor, não sei o que, não sei o que. Eles escutaram essa ladainha, acreditaram, tiraram a direita lá do poder, que assim como no Brasil, há anos e anos não tinha um presidente de direita na Argentina, conseguiram colocar, caíram na ladainha da esquerda, tiraram o cara, colocaram a Cristina Kirchner e o poste lá, e olha a situação que está a Argentina hoje. A Argentina, a Cristina Kirchner já anunciou que vai dar calote no FMI, que não tem dinheiro para pagar. As empresas estão tudo quebradas. O povo já está começando a passar fome igual lá na Venezuela. E aqui no Brasil a gente está caminhando para o mesmo destino e as pessoas insistem em não perceber, ou fingem não perceber. Acorda, Brasil! Acorda, senão, infelizmente, a gente vai sim virar mais uma ditadura comunista aqui da América do Sul. E aí a gente vai ter o mesmo destino que a Venezuela, vai ter que ou ir embora do país para outro país e viver lá, igual a gente vê muitos venezuelanos aí pedindo esmola nos sinais, ou a gente vai ter que ficar no país passando fome. A gente vai ter que fazer igual na China, comer carne de cachorro, comer lagarto, comer escorpião, comer barata, comer rato. É realmente isso que vocês querem para o Brasil? Para o futuro dos seus filhos? Bom, para o meu filho eu não quero isso. Enquanto eu puder, enquanto ainda tiver voz, eu vou lutar sim pela democracia e pelo bem do país. E eu espero que a população brasileira acorde enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda resta tempo, porque também não resta muito tempo não, pessoal. A coisa já está muito acelerada. Eu não duvido nada se daqui a um tempo esses governadores aí se juntarem, darem um golpe de Estado e derrubar Bolsonaro. Instalar uma ditadura definitiva colocando o Lula lá no poder. Tô falando nem de eleição não. Tô falando o que o próprio Zé Disseu falou. Tomar o poder, derrubar Bolsonaro e colocar Lula lá e sacramentar o Brasil como a nova ditadura comunista, a nova Venezuela e a nova Argentina. Eu espero realmente que o brasileiro tome consciência do que está acontecendo enquanto ainda é tempo. Porque se demorar, infelizmente, a gente vai perder o Brasil. Bom, pessoal, eu vou pedir desculpa que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas realmente precisava fazer esse desabafo e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, vou pedir que curta, compartilhe e, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.